Então, minha gente, voltamos aqui para mais uma aula. Lembrando que quem estiver no YouTube e estiver boiando na maionese, essa aula faz parte do nosso curso de formação para pastoral da comunicação, da nossa plataforma 100% gratuita para formação pastoral. Não tem pegadinha, não vai ter venda de curso no final, que é muito comum o coach fazer isso, né? Que é vender, te dar uma coisa gratuita e depois tentar te vender no final, aquela coisa meio salsicha. E tudo isso só é possível graças aos nossos assinantes. Então eu já queria agradecer as pessoas aí que estão ajudando a apostolado, assinando o nosso site. É um valor anual, um valor simbólico que vocês pagam uma vez por ano. E vocês vão estar aí ajudando muito o nosso apostolado. Tem algumas vantagens de assinar também. Então se você estiver assistindo essa videoaula no YouTube, eu recomendo que vocês se inscrevam no nosso site. Primeiro porque as aulas são complementares, ou seja, as aulas que estão aqui no YouTube, dependendo da aula que vocês assistirem, vocês vão ficar banhando. Porque o resto da explicação vai estar em algum material que esteja no nosso site. E também por causa do certificado no final desse curso, tá? O certificado ele é válido em todo o território nacional. Então assistam lá pelo nosso site do nosso apostolado. Bom, gente, vamos para mais uma aula. Vamos falar um pouquinho sobre estudo das cores católicas. Esse católica aqui eu vou colocar até uma aspa aqui, ó. São católicas entre aspas. Não existe cores católicas. São cores que vamos trabalhar no meio católico. Seria uma explicação mais interessante, certo? É isso aí, vou embora pra aula. Se inscreva no nosso canal e siga a gente nas redes sociais. Partiu! Bom, gente, quando se trata de estudo das cores, temos três tipos de cores, né? Tem as cores primárias, as cores secundárias, as cores terciárias. Isso estudamos lá na Tieteteca, na época do ensino fundamental. As cores primárias são as cores que existem por si só, ou seja, elas não são resultados da mistura de nenhum outro tipo de cor. As cores secundárias são as misturas das cores primárias, ou seja, se eu misturar o amarelo com o azul, vai me dar a cor verde. Se eu misturar o azul com o vermelho, vai me dar a cor roxa. Se eu misturar o vermelho com o amarelo, vai me dar a cor abóbora, certo? Então, essas cores, o roxo, a abóbora e o verde, são cores secundárias, porque resultam das misturas das cores primárias, que é o amarelo, o azul e o vermelho. E as terciárias, assim por diante, certo? Aqui eu tenho um exemplo clássico das misturas das cores, ou seja, se eu misturar o amarelo com o vermelho vai me dar o abóbora, se eu misturar o azul com o amarelo vai me dar o verde, e o vermelho com o azul vai me dar o roxo. Sendo que aqui tem um porém. Nesse caso aqui, deixa eu apagar aqui tudo, essa lógica ela só vale quando eu estiver falando de tinta. Tinta basicamente, a tinta. Quando eu estiver falando de tinta, aí ok, isso aqui vai funcionar. Agora, se eu estiver falando de luz aqui, aí isso aqui não tem validade nenhuma. Como assim, Matias? Então, como eu sei que esse curso deve ter pessoas que têm ensino médio completo, pessoas que não têm, no ensino médio aprendemos nas aulas de física que existem dois tipos de cores. As cores de pigmento, isso que é o que a gente aprende lá no jardim de infância, com a Tieteteca, e a luz colorida, que é as ondas que, enfim, eu não vou entrar em muitos detalhes de física aqui. Eu só sei que essas coisas, quando falamos de luz, né, luz amarela, luz vermelha, luz azul e assim por diante, quando se trata de luz, as cores elas vão se comportar de uma forma completamente diferente. Eu vou dar um cortezinho aqui, vou pegar uma luz RGB que eu tenho aqui, para vocês terem um pouquinho de noção do que eu estou falando. Reparem rapidinho aqui, eu vou dar uma improvisada aqui com esse vídeo. Aqui eu tenho uma lâmpada RGB, eu tenho aqui o controle remoto. Deixa eu focar aqui no controle. Ó. Prestem atenção que eu botei uma pasta amarela, a minha cadeira que é vermelho e preto. Reparem que conforme eu for mudando as cores aqui, olha como é que elas se comportam no formato de luz. Se eu misturar o amarelo com o azul, daria verde em cor pigmento. Agora, se eu pegar e colocar uma luz azul no amarelo, reparem a cor que a pasta vai ficar, ó. Opa, ficou um pouquinho escuro. Deixa eu dar uma focada aqui, ó. Não sei se vocês repararam, primeiro, o vermelho nem tá aparecendo. O vermelho da cadeira. E o amarelo ficou marrom, né? Ficou bem escuro. Se eu vim aqui mais para perto, ó, vocês reparam que o amarelo ficou marrom, certo? Se eu colocar o amarelo de novo, aí vocês conseguem enxergar. Apesar que a luz amarela, ela também consegue refletir outras cores, né? O vermelho, a luz vermelha, eu já consigo enxergar um pouco do amarelo, né? Porque é uma luz um pouquinho clara e eu consigo enxergar as coisas da cadeira, né? Mas se eu botar o azul, por exemplo, fica tudo preto. O branco, ele reflete tudo, então a gente consegue enxergar todas as cores. E aí vocês têm que prestar bastante atenção nesses detalhes quando vocês forem arrumar a paróquia de vocês.
E aí vocês devem estar se perguntando, né, depois dessa explicação sobre as cores, o que que isso tem a ver com a pastoral da comunicação? Então, tudo, principalmente, não especificamente a pastoral da comunicação, mas para a sua paróquia é importante. Normalmente as paróquias têm o hábito de ter aquela salinha ou um altar, por exemplo, que tem luzes coloridas, né, para enfeitar as imagens, dia do padroeiro, as pessoas gostam de fazer enfeitar o Santíssimo, por exemplo, enfeitar a imagem de Nossa Senhora com umas luzes coloridas. Dependendo das lâmpadas que vocês colocarem ali, a cor da lâmpada pode dar completamente ruim, né? Pode ser que fique tudo marrom. Por exemplo, eu tenho um lugar na minha paróquia que tem a imagem de São Jorge, por exemplo, e eu coloco uma luz azul, eu tenho quase certeza que vai ficar tudo preto, marrom, se eu não me engano, vai ficar marrom. O amarelo também, o amarelo e a luz vermelha fica marrom, se eu não me engano. Então, esse é o primeiro cuidado que vocês têm que tomar. O segundo cuidado é com relação à impressão, tá? Porque no computador, o seu monitor ele trabalha com 3 tipos de luzes. É lógico que a sua tela do seu computador é uma lâmpada, basicamente. E a mistura de 3 cores seria a cor vermelha, a cor verde e a cor azul. Em inglês, vermelho é red. Eu não vou escrever aqui por cima do círculo, eu vou escrever aqui por fora. O red, que começa com a letra R, né? O verde, em inglês, é green, começa com a letra G, e o azul é azul, né? Blue, começa com a letra B. Essas 3 letras vocês já devem ter ouvido em algum lugar, essa sigla RGB. Esse padrão é o padrão de luzes que o seu computador, o seu smartphone, trabalha. Matias, o que isso tem a ver com a pastoral da comunicação? Muita calma que eu vou explicar nos próximos slides, tá? Mais pro final vocês vão entender o que esse RGB afeta no dia a dia aí de vocês na pastoral da comunicação. Além das cores primárias, secundárias e terciárias, eu tenho outros tipos de cores. Eu tenho as cores complementares, que são cores que combinam. Para falar de uma forma bem mais leiga, né? Não vou nem ler esse texto aqui, que está no slide. São cores que combinam. Ela faz um contraste com a cor que estivermos trabalhando. Eu vou abrir aqui um site. Deixa eu abrir aqui um site bem interessante. Se chama Adobe Color Reader, né? A roda de cores da Adobe. Isso aqui que eu falei de círculo cromático seria isso aqui, tá? Toda vez que eu faço círculo cromático, é essa roda aqui, que vocês provavelmente já devem ter visto em algum lugar aí, né, na vida de vocês. Esse site aqui é um site bem interessante, porque ele me dá várias cores que eu posso utilizar nos meus projetos. Então, por exemplo, e aqui ele me dá várias opções, por exemplo. Digamos que eu tenho uma paróquia de São Sebastião, por exemplo. Então, eu tenho a cor vermelha, certo? Essa é a cor da minha paróquia. A parte monocromática da paróquia de São Sebastião, ele me dá diferentes tonalidades de vermelho que eu posso trabalhar no site. Se eu selecionar aqui, monocromático. Se eu selecionar a parte de tríade, ele vai me dar outras cores que combinam, né, basicamente. Complementar, aqui ele vai me dar as cores de Portugal, né, porque seria o verde que seria a cor complementar ao vermelho, e vice-versa. A cor complementar ao verde é o vermelho, é o roxo, o rosa também, ó, ele combina. Por exemplo, a paróquia de São Cosme e Damião, existe paróquia de São Cosme e Damião, gente, meu Deus do céu. Acho que os ubandistas são mais devotos de São Cosme e Damião do que os próprios católicos. Se eu não me engano, acho que na Baixada Fluminense tem uma paróquia de São Cosme e Damião. Vai ser basicamente com as cores da Mangueira, né? Mangueira, Estação Primeira de Mangueira. Então, vocês podem criar um site trabalhando essas cores, né? E aqui tem várias outras opções de cores. Eu tenho aqui a opção de sombra, né? É bem interessante isso aqui. Quando formos trabalhar logotipo, por exemplo. Logotipo seria interessante fazermos sombreamento, né, em diferentes tonalidades, por exemplo, da cor vermelha, a cor azul, cor verde e assim por diante, né? Aqui em cor complementar, do ponto de vista católico, nem sempre a cor que vocês virem aqui na escala da Adobe vai ser a cor que vai combinar com a paróquia de vocês, com o padroeiro de vocês. Por exemplo, se eu pegar aqui São Benedito, São Padre Pio, paróquias onde normalmente o padroeiro está na cor marrom, né? Se eu pegar aqui, as cores complementares de São Benedito não é uma cor legal, acho que é uma cor rosa, então não fica legal, né? Então não levem muito isso aqui em consideração dependendo da situação, tá? A cor complementar normalmente de paróquias relacionada à Nossa Senhora Aparecida é sempre o amarelo, inclusive essas cores oficiais que está na imagem de Nossa Senhora Aparecida, essas cores aqui, e vocês reparam que essas cores têm uma harmonia, né? Então qualquer projeto que eu estiver fazendo que envolva essas cores de Nossa Senhora Aparecida, e eu colocar essas cores que estão aparecendo aqui na minha tela, elas vão combinar. Como assim, Matias? Vão combinar? Quer ver um exemplo de cores que não combinam em hipótese alguma? Azul e vermelho. Eu vou abrir aqui o meu GIMP para vocês darem uma olhada. Eu vou criar aqui um novo projeto. Eu vou pintar o meu projeto de azul. Pera aí. E eu vou adicionar um texto aqui. Eu vou botar um texto, salve Maria. Matias, eu não estou vendo nada.
É claro que vocês não estão vendo, porque o texto está em azul. Vou mudar aqui a cor para vermelho, que é aquela cor que não combina de jeito nenhum. Olha como é que fica feio. Deixa eu apagar aqui. Salve Maria. Olha como é que fica feio. Não combina um texto com fundo azul e texto em vermelho. E pior que eu vi muito site, blog de paróquia, apostolado também, nessas cores, cara. Tipo, dá vontade de chorar quando eu vejo uma coisa dessa. Repare que essas cores não se combinam. Agora, se eu colocar um amarelo, por exemplo, que tá aqui na roda cromática, eu vou botar aqui um amarelo, pera. Eu tenho que mudar aqui embaixo. Se eu colocar aqui um amarelo, aí vocês reparam que dá um certo contraste. Apesar desse tom aqui de azul Windows 95 não combinar muito, esse azul ele faz um contraste com o amarelo, né? É importante vocês terem isso na cabeça de vocês, porque eu vejo sites de paróquias que tem, assim, uma harmonia de cores zero, sabe? É um negócio horroroso, de feio. Então é importante que vocês tenham isso em mente, tá? E agora, já falando de paróquias, outra explicação que eu esqueci de dar, voltando aqui nos exemplos, é que quando formos trabalhar ao longo desse curso, existem vários tipos de se trabalhar cores no computador, tá? Eu sei que normalmente as pessoas costumam dar nomes a cores, tem até aquele meme, né? Como as mulheres enxergam as cores, como os homens enxergam as cores e como os designers enxergam as cores. Que as mulheres enxergam as cores como azul bebê, azul pastel, etc. Os homens enxergam as cores como azul, amarelo, vermelho, acabou. E os designers, vocês reparam que tem um monte de código, né? Esses códigos são códigos hexadecimais. Não sei se vocês conseguem ver aqui, ó. Aqui embaixo tem um monte de letras e números. E conforme eu vou mexendo aqui a roda das cores, cada cor específica tem um código hexadecimal específico para ele. Então, quando eu for trabalhar com website, ou quando eu quiser pegar a tonalidade específica de uma cor de um site, eu posso vir e copiar o código hexadecimal dessa tonalidade especificamente e jogar, seja para o site ou para o software que eu esteja trabalhando. Por exemplo, eu gostei aqui desse roxo, eu quero usar ele lá no GIMP, né? Eu copio esse código hexadecimal, venho aqui no GIMP, clico aqui na parte de cores e colo aqui, ó, na parte de notação HTML. A notação HTML, eu consigo copiar aquele roxo exatamente igual que está lá no site e colar aqui, ó, eu tenho um roxo exatamente igual, tá? A outra forma seria trabalhar o RGB, que é uma parte um pouquinho mais chata, que aqui que é aquilo que eu falei lá atrás, que é o Red, Green e Blue, e aí vocês pegam os valores que está aqui, ó, no caso 123, aí, então eu abro aqui, ó, o R é 123, no caso, eu vou pegar aqui desse verde, tá? Eu não vou pegar do roxo não, só para vocês terem uma noção. 168 de green, ok? 168 de green, e o azul é 0. Então, o azul eu coloco 0. Vamos ver se vai. E foi um verde, peraí. 168, 123 e 66. Aqui. Eu prefiro o hexadecimal, faltou 66 aqui embaixo, tá vendo? Faltou esse 66 aqui, que seria a claridade da cor. Eu prefiro o hexadecimal, que é muito mais rápido e certeiro, certo? Para trabalhar as cores. Então, não precisam decorar, né, esses códigos, até porque é impossível decorar. Se eu pegar aqui a roda, a escala cromática das cores, vocês reparem aqui que o código sempre vai mudando. Isso aqui, quando formos trabalhar com website, vai fazer mais sentido, e agora trabalhando como designer especificamente, não vai fazer muito sentido, certo? Bom, agora vamos falar das cores na arte sacra, especificamente. Aquilo que eu falei anteriormente, que tem site de paróquia que tem tipo uma harmonia de cores horrorosa. Então eu peguei aqui os exemplos mais comuns. Pode ser que existam exceções, por exemplo, paróquia de São Cosme e São Damião, que é um tipo de exceção, mas eu peguei aqui os casos mais comuns. Se eu for falar de cada padroeiro especificamente, essa aula não vai terminar nunca, certo? Cor vermelha. A cor vermelha, ela normalmente é utilizada em paróquias onde o padroeiro usa essas cores na roupa, tá? Matias, como é que eu sei qual cor utilizar nas artes ou no site da minha paróquia? Existem dois caminhos para vocês fazerem isso. O primeiro é na própria imagem do padroeiro. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma imagem do Sagrado Coração de Jesus. Então, aqui está usando vermelho e azul. Que, no caso aqui, essas coisas aqui estão combinando. Mas, normalmente, nas imagens do Sagrado Coração de Jesus, Jesus está usando uma roupa branca e tem um coração aqui vermelho. E aí, indo lá no site do Adobe Color Picker, eu peguei já as cores que normalmente utilizamos em sites onde o padroeiro tem a cor vermelha, que seria o vermelho, certo? O amarelo e o branco, que são cores que combinam com sites de paróquias e projetos onde o padroeiro tem o vermelho na própria imagem do padroeiro. O segundo caso que vocês vão ter referência seria a cor litúrgica usada no dia da festa do padroeiro.
Então, normalmente, São Sebastião, São Jorge, que são mártires, a cor litúrgica é o vermelho, né? E aí vocês podem utilizar como referência as cores litúrgicas. Mas na maioria das vezes, em 90% dos casos, sempre vão manter como referencial o padroeiro, a imagem do padroeiro. Exemplos aqui que eu consigo lembrar de cabeça de padroeiros onde vamos utilizar essas três cores aqui, que é o amarelo, o vermelho e o branco. O branco vamos utilizar em todos, tá? Todos os projetos dá para utilizar o branco. Porque o branco reflete tudo e é o básico que utilizamos para escrever, né, na internet. Mas, por exemplo, Sagrado Coração de Jesus, São Sebastião, São Jorge, Paróquia de Nossa Senhora de Fátima, né, normalmente Nossa Senhora de Fátima, dá para utilizar um branco com um pouquinho de vermelho e amarelo assim. Não fazer o site todo vermelho e amarelo, mas o site majoritariamente branco, com um pouquinho dessas cores, fica legal. E eu não consigo lembrar aqui de quase muitas paróquias onde dá para utilizar vermelho e amarelo e branco, mas olha a imagem do padroeiro de vocês e vocês vão conseguir ter uma certa noção. Aqui eu tenho mais um caso, que é o caso do azul. O azul normalmente ele é utilizado para a maioria das paróquias onde Nossa Senhora é padroeira. Por exemplo, aqui eu tenho uma imagem de Nossa Senhora das Graças, e vocês reparam que na roupa dela as cores predominantes são o azul e o branco, certo? Mas também eu tenho um amarelo aqui. Então, como eu falei lá na roda de cores cromadas, certo? O amarelo ele serve como uma cor complementar ao azul, né? Se eu vou até aqui, voltar para o Color Picker, deixa eu voltar aqui, Adobe Color Picker. O amarelo é uma cor complementar. Inclusive, quando eu olho para esse padrão aqui de cores, lembro logo de Nossa Senhora Aparecida. Se vocês forem olhar o site da Basílica, do Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, a TV de Nossa Senhora Aparecida, vocês vão reparar que vão estar nessas cores aqui, que são as cores que estão na própria imagem, certo? Sendo que vocês têm que tomar um certo cuidado, deixa eu voltar aqui para o Google Chrome, vocês têm que tomar cuidado ao utilizar o amarelo e o abóbora, tá? O abóbora também é uma cor que ela é complementar, ela dá um certo realce na cor azul. Eu tenho aqui um exemplo, deixa eu abrir aqui o site do Instagram, eu estou esbarrando no microfone de novo. Esse aqui é um projeto que eu fiz em 2020. Vocês reparem que é um site, é uma escola de código para criança. Eu falei para vocês tomarem cuidado ao utilizar muito o amarelo, o azul e o abóbora, por mais que sejam coisas que combinam, porque senão o site, ao invés de ficar um site para Nossa Senhora, vai parecer um site infantil, um site para criança, e não é esse o objetivo. Então não abusem muito, né, desses recursos de usar o amarelo e o abóbora e o azul junto, certo? Outro caso clássico, esse aqui vocês vão ver com muita frequência, são paróquias onde o padroeiro, aqui no caso, esteja utilizando uma roupa marrom. São Padre Pio, Santo Antônio, São Francisco de Assis, etc, etc, etc. E aí conseguimos trabalhar essas três cores, que seria o marrom, o branco e o preto, certo? Lembrando que o preto ele não pode ser usado por cima do marrom, porque vai ficar igual aquele vermelho e azul, vai ficar algo meio esquisito. Às vezes combina, às vezes não. O preto por cima do marrom depende da tonalidade do marrom, tá? Dependendo da tonalidade do marrom, pode ser que fique legal ou não, tá? Prestem bastante atenção nisso. Outra coisa que vocês podem trabalhar, dependendo da paróquia de vocês, seria uma escala monocromática. Deixa eu voltar aqui para Adobe Color Reader. Aqui, em sombras. No caso aqui eu selecionei amarelo, o vermelho, o azul. É bom que vocês trabalhem nas artes das paróquias de vocês, diferente tonalidade de azul, né? Porque dá um realce nas cores. É bem interessante que vocês trabalhem isso, para vocês terem mais opções, para o site ficar um pouquinho mais interessante, não ficar um negócio meio paia. E por último temos casos de paróquias onde o padroeiro da paróquia usa roupas preto e branco. Isso são paróquias ligadas a freiras, padres também, né? Paróquia de São João Maria Vianney, por exemplo. Dá para fazer um site em preto e branco. Você pode adicionar um dourado também. O dourado, ele, como vocês podem ver aqui na imagem de Santa Edvíges, dá uma combinada, mas não pode exagerar muito. E aquilo que eu sempre falei, sempre utilizando tonalidades diferentes para não ficar um negócio meio água com salsicha, certo? E aqui pro último caso, o último exemplo, é uma exceção. Exceção por quê? Porque eu tenho Santa Teresinha. Santa Teresinha, a roupa, as cores de Santa Teresinha, tanto a questão do Carmelo e etc., é marrom e tonalidades diferentes de marrom. Sendo que Santa Teresinha em específico tem a questão das rosas, né? Inclusive aqui na imagem tem as questões das rosas de Santa Teresinha. Então, por conta das rosas, eu recomendo que paróquias ligadas a Santa Teresinha tentem trabalhar mais o vermelho, o branco, o roxo e o rosa, certo? Deixa eu apagar aqui. Essas cores aqui são cores normalmente ligadas a sites ligados ao feminino, né? Se vocês forem ver sites de moda, quando eu olho essas quatro cores aqui, a primeira coisa que eu lembro é esmalte e batom, né? Mas, enfim, normalmente sites e redes sociais de Santa Teresinha, eu recomendo que essas três cores aqui, elas só sejam usadas para realçar, tá? O site especificamente ele deve ser todo branco, com botões, algumas letras e entre outras coisas
que vocês utilizem essas coisas aqui para dar um realce, tá? Isso aqui eu vou trabalhar mais à frente com vocês quando a gente for fazer as artes pro Instagram ou o website da paróquia de vocês. Essas coisas aqui é mais para dar um realce. É tipo o nosso História de Fátima. O nosso História de Fátima seria legal que vocês fizessem um site branco, com a maior parte do site em branco, uns 80% branco, né? Aqui, ó, até para ficar mais claro, uns 80% aqui do site branco, e aí vocês tentem trabalhar, por exemplo, o vermelho, o roxo e o rosa em botões e links para dar um certo realce, certo? Aqui vem a parte mais importante que eu disse que eu ia falar mais pra frente e chegou o nosso momento. Eu tenho aqui uma impressora e essa é a dor de cabeça do designer gráfico, que é impressão versus realidade. Como assim, Matias? Digamos que eu tenho aqui essa arte da imagem nossa de Santa Terezinha e ela tá maravilhosa aqui no meu computador. Sendo que lembra daquela prática que eu disse que o computador ele é formado por a junção de luzes como red, green e blue, certo? O RGB. Quando eu falo de imagem impressa, esse RGB ele já não é válido. O computador, a impressora, ela trabalha com tintas no padrão CMYK. É esse padrão aqui, ó, CMYK, CMYK, certo? Aqui eu já fiz a explicação do que é RGB. O CMYK é a junção das seguintes cores: cian, magenta, yellow e black. E traduzindo para o português, seria o ciano, magento, amarelo e preto. O que acontece? Quando eu junto as cores, vou voltar aqui para os slides das cores primárias, aquilo que eu falei lá atrás, de juntar essas cores, é a mesma coisa no computador. Então, quando vocês estiverem trabalhando com cores no computador, é necessário que vocês convertam a imagem do padrão RGB para o padrão CMYK, porque no padrão CMYK, as cores que vocês estiverem vendo no computador vai ser a mesma que vai sair quando vocês mandarem imprimir, seja na gráfica, seja na impressora de vocês. Normalmente as impressoras hoje em dia elas já estão trabalhadas de uma forma que a imagem que vocês veem no computador ela consegue fazer uma conversão automática, a maioria das impressoras de última geração. Mas o segundo morreu de velho, é sempre bom vocês trabalharem no padrão CMYK. Quando vocês forem fazer copo, caneca e principalmente camisa aí de pastoral, na hora que for imprimir, trabalharem as artes no computador de vocês no padrão CMYK, tá? Aqui eu tenho um exemplo de RGB, a galera aí do gamer, do povo gamer, e o padrão CMYK que seria aqui o cartucho, né? Reparem que as cores são aqui parece até um roxo, mas essa cor aqui é um magenta, que é uma espécie de vermelho, para falar de uma forma bem leiga. Bom, gente, essa aula ficou um pouquinho mais extensa do que as outras, porque foi bastante coisa para se falar. Tem o livro, o livro que eu falo sobre as cores litúrgicas e o significado de cada cor, tanto as cores que não são litúrgicas quanto as cores que são litúrgicas. E depois vem os exercícios de fixação. Na próxima aula vamos começar a colocar a mão na massa e começar a fazermos a nossa logo de fato. Eu fico por aqui, é isso aí, valeu!